Nessa aula eu vou te falar tudo o que você precisa saber para começar a usar a ferramenta de parede cortina e realmente entender como ela funciona e o potencial que ela tem para te entregar. Essa é uma ferramenta que as pessoas costumam ter muita dificuldade no ArchiCAD, porque afinal de contas ela é capaz de fazer muitas coisas. Eu posso usar essa ferramenta para fazer um mobiliário, como por exemplo uma estante ou um ripado de madeira, até mesmo fazer elementos como uma fachada de um edifício ou uma parede de concreto e bloco estrutural. Então, é uma única ferramenta para tantas possibilidades. E por que essa ferramenta pode produzir tantas coisas diferentes? Porque no final, uma parede de cortina nada mais é, e preste atenção que isso é muito importante, uma ferramenta capaz de reproduzir, de replicar uma modulação. Então eu preciso desenhar um padrão, que a gente chama de esquema na parede de cortina, e ela vai replicar isso, tanto para o lado quanto para cima. Então assim a gente consegue, por exemplo, desenhar um padrão de um ripado de madeira, de uma estante, e ela vai replicar isso como e onde a gente quiser. E a mesma coisa vai se aplicar para outras funcionalidades, como por exemplo uma fachada de vidro ou também para uma parede de tijolo. Então, depois que você entende o raciocínio por trás dessa ferramenta, ela fica mais fácil. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre isso e daqui a pouco a gente vai fazer alguns exercícios práticos no ArchiCAD para você entender melhor e realmente desbloquear essa ferramenta. Esse esquema, essa modulação, ela é composta por basicamente duas coisas que você precisa entender. Eu tenho a minha estrutura e eu tenho os meus painéis. Estrutura são os elementos que vão ficar nas linhas. Então eu posso determinar que uma certa linha de divisória ela tem um tipo de estrutura que, por padrão, na ferramenta de parede de cortina, a gente vai ver muita coisa atrelada a elementos de fachadas de vidro. Então eu posso ter montantes, eu posso ter travessas, elementos que vão estar ali segurando um vidro que estaria nessa fachada de vidro de um edifício, por exemplo. E os painéis são as faces. São esses elementos que, por exemplo, nesse exemplo que a gente está falando agora, seria um painel de vidro. Mas é claro, eu posso mudar isso tudo à vontade. Para, por exemplo, fazer com que um painel seja um painel de madeira, que é o fundo de uma estante, e que as estruturas sejam peças de madeira que estão tanto na vertical quanto na horizontal para fazer o desenho da minha estante. Então, basicamente, mexendo com esses dois elementos, os painéis e as estruturas, eu consigo criar um esquema que vai ser replicado e vai ser usado como e onde eu quiser. Agora, antes da gente entrar nos exemplos práticos, eu quero te convidar a apertar no botão de gostei e também a se inscrever aqui no canal. Eu posto muita coisa sobre ArchiCAD e tenho certeza que vai ter muito conteúdo que já tem no canal e que ainda vai ter, que vai te ajudar nessa jornada do ArchiCAD. Então, é só apertar aqui no botão de inscrever e também ativar os sininhos. Agora, vamos ver uns exemplos de parede cortina para você entender isso melhor. Eu estou aqui no ArchiCAD e agora a gente vai explorar a ferramenta de parede cortina. Então eu vou selecionar essa ferramenta e aqui, por mais que eu já tenha alguns favoritos pré-definidos dela que não vem no template padrão do ArchiCAD, eu vou selecionar essa divisória de escritório que vem no template padrão do ArchiCAD, que você tem aí na sua casa e você pode usar para acompanhar aqui o raciocínio. Eu vou entrar no Ctrl T para a gente entender melhor como esse painel funciona e como a gente pode personalizar tudo isso que eu já expliquei de forma teórica para vocês. Aqui nesse painel inicial do sistema de parede cortina, eu tenho algumas configurações mais genéricas em relação à parede, e aqui eu quero apontar algumas delas para vocês ficarem atentos. Olha só, nessa primeira parte daqui eu consigo determinar a altura total da minha parede de cortina, o piso no qual ela está fixado, também a elevação que ela vai ter em relação a esse piso. Configurações parecidas com o que a gente tem com outras ferramentas do ArchiCAD, como por exemplo a ferramenta de parede. Eu tenho ainda uma outra configuração interessante aqui. Aqui é um valor que eu consigo definir da linha de referência em relação ao meu modelo em si. Olha só, aqui eu tenho um valor zerado e se eu fizer a modelagem, você vai ver que a minha parede de cortina está exatamente na linha de referência, na linha azul dela. Mas se eu colocar aqui um valor como, por exemplo, 30 centímetros, ela vai estar afastada. Então eu estou desenhando a partir de uma posição, mas o meu modelo em si está 30 centímetros afastado daí. Dependendo da situação na qual a gente está trabalhando, isso pode ser relativamente útil, mas, por exemplo, nesse caso eu posso deixar esse valor zerado. Aqui eu quero apontar ainda mais duas configurações para vocês. Aqui eu tenho essa opção de colocar estruturas da moldura dentro da minha moldura, centralizada ou fora. Aqui esse desenho que está do lado das opções é bem ilustrativo para a gente. E aqui é importante você entender uma coisa. Por padrão, independente do esquema que a gente criou, do padrão que a gente criou para essa modulação da parede cortina, em volta dela eu sempre vou ter uma moldura, que é uma estrutura em si.
Eu posso até esconder isso depois, mas ela vai sempre existir ali fisicamente. E aqui eu consigo determinar se ela vai estar para dentro do meu desenho ou se ela vai estar extrapolando, se ela vai estar maior que a dimensão da minha parede de cortina em si. De forma geral, eu gosto de trabalhar tendo controle sobre isso, deixando essa moldura sempre dentro do meu desenho. Eu vou usar essa opção. Mas dependendo do seu estilo de modelagem, se você estiver desenhando as paredes por eixos, por exemplo, talvez usar a opção de centralizada funcione bem. Mas enfim, aqui vai depender de acordo com cada situação de projeto. E por último, a gente também tem essa opção de junções. Você já vai entender melhor o que são as junções, mas nessa opção de em todos os pontos da grelha, ele vai colocar junções de forma automática, e se eu deixar essa opção de 1 a 1, ele não vai botar as junções, a não ser que eu faça uma edição específica para isso depois. Por padrão, normalmente eu vou trabalhar com essa opção de 1 a 1 mesmo, para ele não colocar esses elementos de junção. Agora, avançando nesse menu de esquema, aqui é onde a mágica da ferramenta parede cortina acontece e a gente consegue entender melhor o seu funcionamento. Olha só, aqui eu já tenho um desenho de um esquema que é bem ilustrativo do que esse meu elemento vai ser no final. É uma divisória de escritório em que eu tenho aqui uma parte de vidro, uma parte sólida e eu tenho aqui uma divisão e ela acontece a cada 120 centímetros. Se eu apertar em OK e entrar no 3D, fica bem claro isso que a gente está vendo. Eu consigo ver aqui, olha, esse padrão replicado aqui, aqui, aqui e aqui também, só que com uma dimensão um pouquinho reduzida por conta do tamanho da minha parede de cortina. Ela consegue, em algumas situações, fazer uma adaptação dessa minha modulação para que ela fique um pouquinho menor quando a gente tem uma sobra dessa parede. E falando sobre esse tipo de sobra e dimensão, vamos entender como que funcionam essas dimensões na parede de cortina. Olha só, aqui eu tenho que definir uma grelha, um esquema que vai ter colunas e que vai ter linhas, como se fosse, por exemplo, uma tabela de Excel. E aqui eu vou ter que determinar as dimensões dessas colunas e linhas e o que elas são. E eu vou conseguir começar a fazer isso por aqui, ó. Eu tenho as minhas colunas e eu tenho aqui embaixo as minhas linhas. E eu posso criar ou remover colunas. Então, por exemplo, se eu apertar nesse botão de mais, eu adicionei uma coluna. E eu posso fazer um padrão, por exemplo, de uma estrutura de divisória de escritório que tem 120 centímetros, a próxima tem 60 e depois ele repete isso. Então, por exemplo, se eu apertar em OK agora, olha só, eu já tenho esse padrão definido. Se eu ampliar esse meu desenho, olha só o que eu tenho. Eu tenho aqui uma divisória que tem 120, uma que tem 60. E aí ele repete. Então, eu tenho outra de 120, outra de 60 e assim por diante. Então, eu posso também remover isso se eu quiser. Eu vou voltar para o meu padrão normal. E aqui nas linhas eu consigo fazer as mesmas coisas. Então, eu tenho aqui uma linha que tem 1 metro e eu tenho uma outra que tem 3 metros de altura. Mas nota, a minha parede cortina, ela não tem 4 metros no total. Se eu fizer uma medição, eu estou vendo que ela só tem 3 metros. Por quê? Porque isso daqui é o meu padrão, mas ele sempre vai seguir o desenho que eu fiz no 3D. Então aqui a minha parede cortina, ela tem 3 metros de altura, 300 centímetros. Embora o meu esquema tenha aqui um valor maior para esse elemento. Por quê? Porque se eu quiser prolongar esse elemento, então, por exemplo, eu vou prolongá-lo para cá, ele vai ter agora o total de 4 metros e vai ter o seu esquema na sua medida original. E aqui, conforme eu for prolongando isso, você vai ver que ele vai começar a replicar esse padrão para cima também. Então, eu tenho aqui, olha, um espaço de 1 metro, um espaço de 3, outro espaço de 1 e outro espaço de 3 metros. Então, ele vai replicar isso tanto na horizontal quanto na vertical. É um padrão, é um mosaico que vai ser criado. Vamos voltar aqui nas definições e aqui eu consigo fazer a mesma coisa de poder criar ou remover linhas. E assim a gente consegue criando essa grelha que se assemelha muito a uma grelha de Excel. Eu gosto de usar essa analogia para a gente conseguir entender melhor como isso funciona. Agora, tem uma coisa muito importante aqui em relação a esse desenho, que é uma opção que está aqui em cima, tanto das colunas quanto das linhas. Aqui, por padrão, a gente está nessa opção de tamanhos fixos, ou seja, as minhas colunas e linhas vão ser rigorosamente do tamanho que eu estou falando aqui. Ele vai estar fixado nesse valor que eu inseri. Mas isso pode ser diferente. Olha só, eu posso, por exemplo, botar nessa opção de melhor divisão. O que ele vai fazer vai ser tentar deixar a medida o mais aproximado possível desse valor que eu quero, mas tendo uma flexibilidade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui eu tenho essa divisão que tem 7 painéis. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se eu prolongar esse meu elemento um pouco, ele vai continuar com 7 painéis, só que agora um pouquinho maior. Eles não têm mais 120, eles têm um pouquinho mais. Então, se eu for medir aqui, eu estou vendo que os meus painéis têm 127 aproximadamente.
Então ele está fazendo uma aproximação do melhor valor e conforme eu vou aumentando isso, ele vai fazendo uma divisão nova. Então agora ele adicionou um painel que agora tem um pouquinho menos, tem 114. Ele vai fazer a melhor divisão de acordo com aquilo para não sobrar nenhum painel que tenha um tamanho diferente do que eu quero. Eu ainda tenho também uma outra opção, que é aqui a de número de divisões. Quando eu uso essa opção de número de divisões, ele vai ignorar totalmente esse meu valor e ele vai usar apenas o valor daqui. Eu vou falar quantas divisões eu quero e ele vai dividir aquilo sempre naquele valor. Por exemplo, eu posso querer sempre ter 5 divisões. Se eu faço isso, ele vai sempre ter 1, 2, 3, 4 e 5. Independente do tamanho que eu colocar aqui, ele vai ignorar aquele 120 e ele vai sempre ter as 5 divisões. O que também é bem interessante. Basicamente, são formas diferentes da gente conseguir trabalhar e inserir a dimensão e as divisões que a gente quer para aquele elemento. Então, agora que você entendeu melhor sobre essas divisões, vamos entender como a gente pode personalizar melhor esse esquema que a gente já determinou as dimensões. Então, olha só, esse painel de pré-visualização, ele não é só uma pré-visualização, ele é interativo. Então, eu posso clicar nesse meu elemento e ele vai ficar selecionado, tanto os elementos de painéis quanto os elementos de estrutura. E nota uma coisa, quando eu faço uma seleção, vai aparecer aqui embaixo uma opção em que eu posso escolher o painel que eu quero. Então aqui eu selecionei um painel e ele está marcado como painel de vidro, mas ele pode ser um painel apagado, ou seja, ele não vai existir, ou ele pode até mesmo ser um painel fechado. Se eu apertar em OK, agora eu vou ver que agora eu tenho uma divisória que é totalmente opaca. Aqui no caso, se eu quiser, eu posso voltar e botar como um painel de vidro. A mesma coisa é verdade para a minha estrutura. Eu posso selecionar a minha estrutura e aqui eu posso selecionar o que ela é. Ela pode ser uma opção. Isso aqui é muito interessante. Então, se eu, por exemplo, criar uma nova coluna e eu selecionar um elemento e eu falar que ele vai ser o de nenhum agrupar painéis, é como se essa divisão em particular não existisse. E agora eu tenho aqui um grande painel, que me permite fazer uns mosaicos interessantes. Então, eu posso aqui ter o vidro e eu posso aqui ter também um painel de vidro. E agora, olha só, deixa eu ampliar isso daqui um pouco. Eu tenho uma divisória interessante, que eu tenho, por mais que eu tenha 2 colunas nesse meu padrão, então eu tenho aqui uma coluna e eu tenho outra coluna que formam um padrão que está sendo replicado, ele aqui, nesse trecho, é como se fosse um único painel. Isso é bem interessante, porque eu excluí essa função dessa estrutura como um divisor de painéis. Eu posso também fazer o contrário, eu posso falar que ela vai ser uma divisão. E agora eu vou poder selecionar isso de forma independente e falar, por exemplo, que esse painel vai ser um painel fechado e assim eu faço uma divisão um pouco quadriculada aqui para esse meu painel. Então, aqui eu de novo consigo configurar ele não só para ser essa opção de não dividir ou dividir um painel, como também determinar uma moldura específica. Então ele pode ser uma moldura de canto, pode ser uma moldura, um montante, uma travessa, enfim, eu consigo ter esse controle. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma divisão aqui de montante, eu consigo deixar essas divisórias aqui um pouco mais claras e assim eu consigo ir construindo melhor esse meu elemento. Agora que você entendeu isso, a gente tem a opção de configurar melhor cada um desses elementos. Então agora se eu for no menu de estrutura, eu vou ter disponível aqui para mim todas aquelas estruturas que a gente viu no esquema. O montante, a travessa, a moldura de canto, a moldura normal. E eu posso até mesmo adicionar novas. Então se eu botar aqui, por exemplo, uma moldura nova, e eu voltar no meu esquema, quando eu seleciono uma moldura, essa opção que eu criei vai estar disponível. E eu consigo aqui no meu painel de estrutura configurar o que ela é. E eu tenho várias opções de como personalizar isso. Eu consigo aqui no tipo e geometria de moldura nova escolher exatamente o que ela é. Eu tenho vários tipos pré-definidos aqui no ArchiCAD que podem me ajudar bastante, assim como determinar as suas dimensões, determinar outras configurações dela, como, por exemplo, a sua materialidade, as suas canetas, as suas superfícies e coisas do tipo. A configuração dos nossos painéis é muito parecida. Eu consigo controlar aqui o que é cada um desses painéis, adicionar novos se eu quiser e controlar o que ele é. O legal é que nos painéis eu tenho uma opção um pouco mais variada. Então eu tenho não só painéis simples, que são sólidos, como, por exemplo, um painel de vidro, um painel de madeira, um painel opaco para essa divisória do escritório, mas eu também posso ter painéis de veneziana, eu posso ter painéis de caixa, eu posso ter painéis de janela em 2 folhas, portas giratórias, de correr em 2 folhas, ou até mesmo um painel personalizado. Enfim, eu tenho uma flexibilidade aqui muito grande para, por exemplo, no meio desse painel, botar uma porta, botar uma janela, o que facilita bastante todo o processo. Agora, para fechar esse menu, eu quero falar com vocês das junções.
As junções elas costumam ser muito úteis quando a gente está falando realmente de uma fachada de vidro. Então eu vou pegar aqui um favorito que tem essas junções. Eu vou pegar aqui esse parede cortina com spider. A spider é um tipo de divisão comum, talvez vocês já estejam reconhecendo a partir desse modelo 3D, que é usado para fixar vidros em alguns tipos de fachada. Então, se eu selecionar esse elemento, você consegue ver que eu tenho uma estrutura e eu tenho aqui esses elementos de spider, que são elementos de junção, que vão fixar esses vidros. E aqui eu consigo justamente definir isso. Eu consigo definir se eu tenho uma junção, e aqui por padrão o modelo que eu tenho é esse de spider, e quais são as suas dimensões, seu posicionamento, sua materialidade e assim por diante. Eu também consigo adicionar outros tipos de acessório, como por exemplo elementos de quebra-sol, de capas, de apoios, para fazer alguns ajustes mais finos nesse meu elemento, mas eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso agora com vocês. Eu acho que o importante da parede cortina é você entender como controlar esses elementos de esquema, de estrutura e de painéis. O intuito desse vídeo foi te ajudar a entender a lógica por trás dessa ferramenta e eu tenho alguns outros vídeos aqui no canal que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nesses cards que vocês vão estar vendo aqui, mostrando como vocês podem fazer na prática alguns elementos com a parede cortina, como por exemplo, como fazer elementos de estante para interiores ou também como fazer uma parede de tijolos em cobogó com os elementos vazados. Assim, na prática, você vai conseguir fazer uns exercícios para conseguir usar essa ferramenta e desbloquear o seu potencial. Eu espero ter te ajudado e eu te vejo na próxima.